Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas. Perguntas que vocês mesmos colocam no chat, na sexta-feira, no dia do Evangelho, nos outros dias que tem live, nos comentários dos vídeos. Tem muitas perguntas que eu estou tirando dos comentários dos vídeos, e agora eu estou fazendo um garimpo nessas perguntas, pelo menos uma vez no mês, para poder colocar na lista de perguntas e respostas aqui, e também perguntas que os membros fazem no vídeo de membros, né? Tudo jóia, Jordelei? Tudo maravilhoso. Calorzinho da Bahia, mas tudo maravilhoso. Deve estar melhor que a chuva e o frio de Belo Horizonte, mas como eu tenho o hábito de não reclamar do clima aqui em Minas, porque realmente ele é mais tranquilo que os outros lugares, vamos lá. Então vou começar com a pergunta da Márcia Giane Pires Altenetter, que é sobre Jordelei. Então, mas é uma pergunta tranquila, é uma curiosidade que tem a ver com a tua mediunidade, né? Eu concordo com eles de que não importa o nome, e sim o amor que eles têm para nós, que nos tratam. Cuidam de cada um de nós. Isso era um vídeo sobre identidade dos mentores, né? Então, por isso que ela está fazendo esse comentário. Eu não tenho essa curiosidade. À noite, quando deito, cumprimento meu anjo de guarda, peço proteção e pronto. Vocês diriam que é assim? E uma curiosidade, como iniciou as canalizações de Jordelei? Bem, minha querida irmã, a forma de fazer a oração antes de dormir não existe. A gente tem que fazer aquilo que a gente melhor se sentir. Então, se dessa forma tu te sente bem, e pode ter certeza absoluta que ela está da forma correta, porque todos os dias varia. Veja que mesmo nesse processo seu de agradecer ao seu anjo guardião, provavelmente todas as noites você deve usar palavras diferentes. E isso está certo, né? Isso está realmente certo, porque eles reconhecem, a espiritualidade não reconhece nomes. A espiritualidade reconhece sentimentos, emoções. Por isso que na frente deles, perante eles, nós precisamos ser os mais verdadeiros possíveis, porque não tem como esconder a energia. Se a gente está, por exemplo, mentindo ou se equivocando no que está sendo dito, para os encarnados não fará diferença, mas os espíritos verão pela energia que sai do corpo, que ela não é condizente com aquilo que está sendo dito. Então, o que mais provém de nós para a espiritualidade é a sinceridade e a simplicidade. Por isso que a oração não tem fórmula. Todos os processos estão corretos. Todos os processos estão bem. Já o meu trabalho com a psicofonia foi engraçado, porque eu sempre fui muito ativo nos lugares que eu participei. E eu sou uma pessoa muito emocionada com aquilo que eu começo. Então, por exemplo, se eu comecei a ser médium, eu me atirei assim em busca de todos os conhecimentos possíveis sobre tudo que aparecia na minha frente. Eu quis ser trompetista, então eu tive que estudar o trompete de cabo a rabo e não só um trompete, que é o trompete si bemol. Eu estudei todos: si bemol, dó, ré, mi bemol, trompete em piccolo, em lá e si bemol, e ainda trompete de rotor, que é um outro mundo à parte. E eu estudava tudo isso, né? E tocava muito bem todos os trompetes. Todos, não tinha dificuldade com a troca de instrumento. E quando eu resolvi ser ciclista, eu fui ao extremo, assim, queria me tornar o máximo. Então eu sou muito emocionado nas coisas que eu começo. Então não foi diferente lá atrás. E como eu não sentia nada, eu não via nada, porque eu estava um pouco desligado naquela época, por ter passado muito tempo negligenciando.
eu comecei a fazer tudo que diziam. Aí, ó, vai ter um curso de Reiki. Eu fui lá e fiz Reiki 1. Ah, vai ter curso de Reiki 2. Tá, vou fazer Reiki 2. E ali, nesse momento do Reiki 2, é que eu me dei conta que as pessoas estavam mexendo nas minhas aulas. E aí eu tomei a decisão de não fazer o nível 3, porque eu não podia mexer na minha aula. Não podia mais abrir e mexer na minha aula. Então, por esse motivo que eu nunca fiz a iniciação do nível 3. E só que daí eu tinha esse conhecimento na casa espírita e usava só para passes. E eu comecei a pensar, não, mas isso está errado, eu preciso colocar em prática esse ensinamento. Aí eu criei lá um projeto e comecei a fazer reiki no centro espírita. Então a gente ia lá e aí que entra o processo da persistência, porque as 4 primeiras semanas ninguém foi. Nós avisávamos e ninguém ia. Eu ficava sozinho. A minha programação era das 5 da tarde às 21 horas. Eu entrava 4h30 no centro espírita, organizava tudo, sentava, ficava rezando ou lendo um livro, e a espiritualidade recomendava o livro para mim ler. E foi nessa época que eu li Religião dos Espíritos, do Emmanuel, que é um livro incrível, né? E foram 4 semanas sem entrar ninguém na casa. Ninguém. Só espíritos. Esses entravam aos montes. Então, depois, na quinta semana, chegou um monte de gente. Chegou assim, parece que abriram as portas e foi todo mundo. No início eu não entendia. Depois eu fui entender que a espiritualidade também precisava me preparar para o trabalho. E aí o trabalho começou a ficar muito interessante e bonito, e nas casas espíritas a gente tem o problema de tudo que é bonito, todo mundo quer participar. Então começou a lotar de médium, começou a lotar de pessoas, não terminava mais às 9 horas, terminava 1, 2 da madrugada, e assim ia, né? Muitos atendimentos, tanto é que eram 2 macas, e aí toda vez que eu me concentrava para fazer uma oração no início de um reiki, eu começava a ficar muito tonto. Eu perdi o controle. Eu comecei a perder o controle. E aí um dia, uma médium lá, a Diana, ela disse, Jodelei, tu nunca recebe ajuda. Hoje que a gente terminou mais cedo, deita na maca e deixa a gente fazer um reiki em ti. E eu disse, eu vou aceitar, porque eu estou precisando. Aí eu deitei na maca e o meu corpo começou a tremer todo, assim, involuntariamente. E ela disse, bem-vindo, meu filho. O que que você... E começou a fazer o cumprimento de como se tivesse um espírito ali. Só que eu estava consciente, eu disse, nossa, esse pessoal tá louco, né? Tá achando que eu incorporei aqui. E eu consciente. E aí começou a vir muita vontade de falar. Muita. E era uma criança que tinha sofrido muito. Então foi um resgate de uma criança. E realmente foi um trabalho de desobsessão ali. Tá. Passado esse período, começou a intensificar cada vez mais e eu rezava. Ah, no início eu rezava 2 vezes por dia, depois passou para 3, depois passou para 4, depois passou e assim foi indo. Chegou uma hora que era quase de hora em hora, eu tinha que fazer uma oração para tirar a pressão de cima do corpo. E aí numa sexta-feira teve um trabalho mediúnico, aonde Gilberto, que era o médium que dava passividade, veio para nos instruir. Ele era o mais experiente. E aí eu questionei ele. Ele não, o espírito, que é o mentor Kilmac. Mentor, está acontecendo isso. Ele disse, meu filho, você se antecipou. Hoje você vai conhecer seu mentor e a partir de hoje você trabalhará com ele. E eu fiquei parado, pasmo, assim. Nossa, eu só tive uma experiência na vida. Esses caras estão loucos, esses caras piraram mesmo. E aí foi isso mesmo. Terminou o trabalho, ele pediu para mim sentar ali, ele energizou, ele abriu minha aura. E o Oikenaz acoplou, ele se apresentou e a partir dali começou as canalizações, né, todos os trabalhos. Ótimo, vou agradecer a Márcia a pergunta, porque dá essa oportunidade, né, da gente compreender mais o processo de cada um.
e isso enriquece demais o portal. Vou fazer então as outras perguntas. Tem uma pergunta que é sobre a dor de cabeça, porque o Reinaldo fez um depoimento e que tinha dor de cabeça na história, né? Estava relacionada à mediunidade. Então a Bianca Woher, ela faz o seguinte comentário antes da pergunta. Quando o assunto é mediunidade, senti dor de cabeça por influência dos espíritos. Eu trabalho na Áustria. Perdão, perdi o comentário. Voltei. Eu trabalho na Áustria prestando serviço aos idosos, são vários por dia. Embora eu goste do que eu faço, é um trabalho difícil e às vezes tenho medo quando, por exemplo, tenho que visitar os mais problemáticos, porque sei que eles têm muitos obsessores. Por sorte minha, não vejo nada, senão não poderia fazer esse trabalho. Mas já tive a sensação de que alguma entidade me acompanhou para minha casa. Fiquei alguns dias mal e depois voltei ao normal. Eu sempre oro antes de sair para trabalhar. O que mais eu poderia fazer? Oh, minha querida Bianca, a Europa toda, de uma certa forma, ela tem uma energia bastante densa pelo número de conflitos muito grande que se tem. E eu posso imaginar como é isso, imaginar, né? Porque eu nunca estive na Europa. Mas nessa semana, nesse fim de semana, eu fui conhecer uma cidade aqui no interior da Bahia chamada Cachoeira. Lá tem uma ponte que foi feita por Dom Pedro I e é uma cidade de escravos. E quando a gente começa a passar o rio, a energia é tão densa, que dá náuseas na hora, assim. Tava a Patrícia, tava eu. E aí a gente foi conhecendo os lugares e a gente chegou no alto do mirante, que é uma igreja. E chegamos lá, via todos os espíritos, os escravos ainda estavam lá, aprisionados, amarrados nas madeiras, alguns enforcados ainda, né, na frente da igreja. E a gente levou toda aquela energia e a gente carregou ela pela mediunidade. Nós estávamos em 4 médiums ali visitando e os 4 tomaram bomba, né? Mas a gente sabe como conduzir e encaminhar depois, porque foi um resgate muito intenso. Não de todos, mas de alguns. Então, quando ocorre isso, por que eu estou dando este exemplo? Quando a gente vai em um ambiente a trabalho, porque tu como cuidadora, né, de alguém, tu se torna tutor, tu se torna responsável energeticamente por aquele ambiente. E todo mundo que está ali com amor, entregue com amor, brilha mais, tem mais luz, tende a brilhar mais, porque faz aquilo com amor. Então, quando se aproxima algum espírito, porque esses hospitais, essas clínicas, essas casas de repouso, elas funcionam também como albergues e como hospitais no mundo espiritual. Então, muitos são trazidos ali, alguns para se doparem junto nas medicações, outros, enfim, é por um monte de fatores, né? E aí eles encontram essas pessoas mais iluminadas, com mais brilho, pela sinceridade, pelo amor, e eles acompanham, né? Ou ficam grudados nos campos áuricos para que possam recuperar a sua forma e então serem encaminhados. Isso é muito comum e muito normal para todos os médiuns. Então, não crie problemas achando que é você, que é o lugar. É nós, todo ser humano faz isso. Você agora consciente, a grande maioria é inconsciente. E a maneira que a gente tem que fazer para se proteger é respeitar. O respeito é o melhor caminho de proteção para tudo. Claro que existem muitas outras regras para a gente fazer, mas o respeito, por exemplo, você sabe o que você vai fazer lá. Então, quando você vai, diga isso nas tuas orações, Senhor.
Obrigado por me dar a condição de trabalhar e por me dar o local de trabalhar. Que seja sobre os teus cuidados, que seja sobre a tua mão amiga, que eu trabalhe. E aí, ótimo. Outra coisa que eu costumo fazer, essa vez que eu contei agora eu não fiz, eu fui de peito aberto, mas eu costumo visualizar que eu estou com um sobretudo escuro, né? E com capuz grande. Então, eu coloco cores por dentro, né? Geralmente violeta, verde ou azul ou dourado. Gosto muito do dourado. E aí eu me cubro, né? Mentalmente com aquele. E aí eu passo ileso nos lugares, porque a luz brilha dentro, mas por fora eu sou mais um circulando pelo meio. E isso me ajudou muito a suportar as energias dos teatros, das salas de concertos que eu participei, porque era muito tenso e muito pesado. Quando a gente vai fazer alguns resgates em lugares densos do mundo espiritual, também a gente usa esse tipo de roupa. Então, é um hábito, sabe? E pode ser, mas aí, claro, parte da visualização, da imaginação. Mas fique tranquilo, a oração e a paz no teu coração é o melhor caminho. Uhum. Eu vou completar só em termos assim da minha experiência com jornada de trabalho em saúde, né? Porque quando você trabalha com cuidador, você trabalha às vezes com mais de um paciente. Então, você está atendendo vários pacientes no dia, e aí você falou de fazer a prece antes da jornada de trabalho, né? Pode ser uma ideia fazer a prece em intervalos, né? Se der tempo, pode até ser entre cada paciente fazer uma prece curta, né? Senhor, obrigado por ter me ajudado a atender essa pessoa, que ela siga em paz, que eu possa ter sido útil, né? E me prepare para o próximo, né? Que a próxima pessoa eu tenha discernimento, que eu tenha calma, que eu tenha tranquilidade para poder ajudar. Outra coisa que é importante quando a gente está atendendo é tomar muita água. Eu acho que você devia levar a sua água, né? Se você tiver hábito de fazer prece, como o Evangelho no Lar ou outros assim, põe água para fluidificar, carrega a garrafinha de água, cada intervalo de um atendimento você toma uma porçãozinha de água, né? E na hora que der vontade de ir no banheiro, não segura a vontade, pede licença, vai e no banheiro faz um relaxamento, uma meditação ou uma prece, porque isso vai recarregando a bateria no meio do dia, né? Uma coisa também que ajuda bastante, quando a jornada é longa, por exemplo, um plantão de 12 horas, né? Depois do horário do almoço, não volta imediatamente. Pare e repousa uns minutos. Pare e repousa uns minutos, pede para Deus para proteger ali naquele momentinho, né? Que a energia ela refaz, sabe? São coisas que depois que você tem uma experiência de chegar exaurido em casa, né? De acabar a bateria mesmo, é que você entende que você tem que se cuidar melhor. Mas ok. Quer falar mais coisas, Jorge? Não, só te agradecer. Eu acho que esse vídeo já está num tamanho ótimo, né? Duas perguntas importantes. E acho que a gente pode deixar a pergunta do Renato para o próximo. Ainda bem, porque a pergunta do Renato é. Do Renato sempre é do Renato. Não, e ainda mais que é do Renato voluntário, né? Que ele mesmo fala que é uma das 7 pragas do Egito, então é do alter ego. Que... Meus nobres irmãos, obrigado pelas perguntas de vocês e obrigado pelas oportunidades que a gente tem aqui de trazer. Obrigado à pergunta que me fez relembrar algumas etapas ali atrás da minha vida. E eu sou muito grato por isso e por estar aqui junto de vocês. Obrigado, Robson, pela companhia e desejamos a todos uma semana linda, iluminada e abençoada. Mas não esqueça, nós temos a campanha nataldeamor.com.br, www.campanhanataldeamor.com.br. Ali a gente vai ajudar muitas famílias a ter uma ceia de Natal agora no final do ano. Fiquem com Deus e até mais.